Como é bom estarmos juntas mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus e procurar seguir os seus caminhos. Vamos nos alimentar um pouco sobre o que Ele tem para a nossa vida, quais são os desejos de Deus para nós. Eu tenho anotado aqui no meu mural um versículo muito lindo, que está no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, bem-aventurado aquele que anda nos caminhos de Deus, que busca conhecer a vontade dele para a sua vida. E como será abençoado? Então, as bênçãos virão a partir do momento que nós temermos a Deus. O que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus. É saber que tudo vem dele e nós somos totalmente dependentes dele. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Hoje nós leremos o Salmo 127. É um salmo muito conhecido, mas tem muito a nos ensinar. Salmo 127 nos diz: Cântico de romagem de Salomão. Aqui nós temos 15 salmos de romagem. Este salmo de romagem significa o quê? É um salmo de peregrinação. Quando eles peregrinavam no caminho até Jerusalém, indo nas festas solenes ao Senhor. Então eles faziam esta caminhada e aqui temos do Salmo 120 até o Salmo 134, são salmos que falam sobre as ansiedades do povo, sobre os medos, sobre as dúvidas que iriam enfrentar no caminho, sobre a alma, sobre sentimentos, sobre união entre os irmãos, sobre as angústias que eles passavam. Então eles foram escrevendo esses salmos e entoavam esses salmos durante a sua peregrinação até Jerusalém. E é muito lindo de se estudar todos os salmos, eles têm sempre uma mensagem muito bela para nos passar. E também nestes salmos nos ensina o temor ao Senhor, o quanto nós devemos temê-lo, assim como o Salmo 128 nos diz, né? Como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então vamos ler. Todo bem procede de Deus. Sempre que eles iam para essas festas de peregrinação, como nos diz em alguns textos, se você quiser abrir, nós temos em Êxodo, capítulo 24, a partir do versículo 14, onde nos falam sobre as festas do Senhor. Que nós devemos sempre festejar a Deus, com alegria, entoar louvores a Ele e celebrar. E as festas que Ele disse, diz assim: 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos, que eram os pães sem fermento, né? Que celebraria a rapidez que eles saíram do Egito, então colocaram fermento e seria a festa dos pães asmos. A festa da cega, que é das primeiras colheitas, e a festa da colheita, que seria a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do seu trabalho. Também em Êxodo 34, a partir do versículo 18, também fala sobre essas festas. Em Deuteronômio, capítulo 16, nos fala as 3 festas dos judeus, que é a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Eles celebravam a festa dos tabernáculos para lembrar que o povo de Deus vivia em tendas e que Deus os sustentava, os amparava nesta caminhada e andando em tendas. Então é muito lindo de se estudar. Salmo 127. Todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu posso batalhar para construir minha casa, meu casamento, a minha vida familiar, minha vida financeira. Eu posso colocar esses tijolos, tentar fazer com o meu braço forte que essa obra seja edificada, que os meus filhos sejam edificados. Mas aqui a palavra nos diz: se o Senhor não edificar a casa,
Em vão trabalham os que a edificam. Tudo o que nós formos fazer depende das bênçãos de Deus. Não adianta eu querer fazer tudo na minha vontade, que mais cedo ou mais tarde esta obra irá ruir, irá cair. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Podem ter policiais, podem ter grades nas janelas, nos muros, podem ter seguranças, mas a nossa segurança é Deus. Claro, a palavra não nos exime de não fazer a nossa parte, mas não podemos confiar apenas na segurança humana. Vou dar um exemplo aqui, numa escola. Acontecem muitos ataques nas escolas por pessoas tomadas pelo espírito do mal. E é bom sim colocar seguranças nas portas, nas escolas, mas a segurança principal, aquele que irá cuidar, é Deus, é Jesus Cristo. Sempre que nós mandarmos nossos filhos para a escola, nós devemos dizer: Senhor, esteja com eles. Ajude-os, Senhor, proteja-os, Senhor, de todo e qualquer ataque do inimigo. Então, não adianta vigiar a sentinela se o Senhor não guardar a cidade, isso seja na sua casa, seja onde for. O segurança, o que vai proteger é Deus. Entregue tudo nas mãos dele, porque todo o bem, como a palavra nos diz, procede de Deus. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Temos que trabalhar, temos que correr atrás do nosso sustento. Deus nos deu aptidões para trabalharmos, mas nada adianta nós levantarmos de madrugada, sairmos naquela correria, voltarmos tarde para casa, tarde da noite, de madrugada, repousar tarde e comer o pão que foi muito sacrificante para a gente conseguir. Se a gente não levantar pela manhã e entregar tudo nas mãos de Deus, não colocar tudo Ele à frente, nossa vida, nosso trabalho, nossa família, nossos passos, o meu falar, o meu ouvir, o meu agir, tudo nas mãos de Deus. Ele nos diz: aos seus amados, Ele os dá enquanto dormem. Descanse no Senhor. Entregue tudo nas mãos dele. Se você tem uma lavoura, por exemplo, e não está vindo bem, está dando talvez muita seca ou muita chuva, você acha na sua mente que sua lavoura não vai dar bons frutos, então você deve se ajoelhar, orar, entregar nas mãos de Deus. E a partir do momento que você entrega tudo nas mãos de Deus, você está entregando tudo nas mãos do Todo-Poderoso, seja o que for na sua vida. Você está colocando nas mãos dele. Então ele diz: descanse. Aos seus amados, aqueles que buscam a Deus, aqueles que temem a Deus e andam nos seus caminhos, estudam a sua palavra e seguem a sua palavra, ele dará enquanto dormem, enquanto descansam nele. Versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como que nós estamos cuidando da herança do Senhor, dos filhos que Ele nos deu? Sejam adotivos, sejam filhos do coração, sejam filhos nossos, são herança do Senhor. Como que a gente deve cuidar? Eles vêm do Senhor até nós. Como que a gente tem cuidado de tudo que nós fazemos? Eclesiastes capítulo 1, versículo 14 nos diz: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Basta prestar atenção em tudo que nós fazemos.
Se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, será assim. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Qual é o nosso propósito? A que nós estamos buscando? Se é apenas para possuir coisas, é correr atrás do vento, como aqui a palavra de Deus nos diz. Nós temos que trabalhar e possuir coisas sim, mas para um propósito de Deus. Buscando sempre andar nos caminhos de Deus, porque aqui a gente vai deixar tudo, aqui é tudo passageiro. Lá é a eternidade para sempre. Em Apocalipse, a palavra nos diz que existe um novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém, nos demonstrando que esta romagem, esta peregrinação que os filhos de Deus faziam até essas festas, simbolizando nossa ida até a festa para a Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém. Lá não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Nós estaremos sentados do lado de Deus. Então vamos assim caminhar rumo à Nova Jerusalém, rumo à nossa casa, que é para a eternidade. Então aqui a palavra nos diz que herança do Senhor são os nossos filhos, deixando para nós o exemplo de que nós devemos cuidar os nossos filhos, que nós devemos proteger os nossos filhos. Marcos 8, versículo 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como que você está criando seus filhos? Está criando na exortação e na vigilância à palavra de Deus? Ou criando seus filhos apenas para ganhar o mundo? Para ter muito dinheiro, muitas posses, muita riqueza? Para ser alguém de sucesso lá na frente? Então aqui a palavra nos diz que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Você está instruindo seus filhos a herança que o Senhor colocou nas suas mãos para buscá-lo? O fruto do ventre, o seu galardão. É a nossa alegria, a nossa felicidade são nossos filhos. Mas depende de como nós vamos cuidar dessa herança que o Senhor nos deu. Aqui a palavra também nos diz em Efésios 6, vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Temos que saber como agir dentro do nosso lar, com nossos filhos, com nossa família. Mas criai-os na disciplina, veja só, na disciplina e admoestações, ou seja, na advertência, nos conselhos do Senhor. Tudo aconselhá-los, tudo instruí-los, orientá-los, baseado naquilo que Deus se agrada, naquilo que o Senhor deseja para os nossos filhos. E um dia nós teremos que prestar contas a Deus da forma que nós criamos os nossos filhos aqui nessa terra, porque foi Ele que deu para nós. Se Deus permitiu que a gente tenha os filhos, é para cuidar para Ele, instruir nos caminhos dEle. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Um guerreiro tem na sua aljava, que é uma espécie de, como é que eu vou dizer, uma bolsa que ele carrega nas costas, cheio de flechas. Então, como flechas na mão do guerreiro, assim, os filhos da mocidade. Nós somos os guerreiros responsáveis por lançar essas flechas. É fácil? Não é fácil. Mas um guerreiro nunca desiste. Ele atira uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, até ele conseguir acertar o alvo. Nossos filhos foram criados, foram entregues a nós, para nós como guerreiros, fazer com que eles acertem o alvo. E o alvo nesta história é Cristo Jesus, é Deus Pai Todo-Poderoso. E nós somos os guerreiros responsáveis por fazer nossos filhos alcançar o alvo. E o guerreiro, quando ele atira uma flecha, ele tem que treinar muito, ele tem que se concentrar, ele tem que ser aquela pessoa, aquele guerreiro determinado em também acertar o alvo. Porque ele vai acertar.
com a flecha que são os filhos, mas ele tem que treinar, buscar, se dedicar. Nós, pais, temos a responsabilidade de nos dedicarmos na palavra, nos dedicarmos e nos esforçarmos em buscar a Deus, para que nossos filhos, através de nós, consigam alcançar também o alvo. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Então, feliz o homem que tem muitos filhos. Antigamente, as famílias eram enormes. A minha avó teve 13 filhos. Que alegria era naquela casa. Hoje, os casais optaram por ter menos filhos, mas antigamente eles trabalhavam muito na lavoura, e quanto mais filhos eles tinham, mais alegres eles eram. Era uma alegria, uma honra ter muitos filhos. Então, a herança do Senhor são os nossos filhos, a nossa alegria. E muitos dizem, nossa, aquela pessoa tem hoje 4, 5 filhos, já ficam dizendo que é muito. Que bom se a gente pudesse ter muitos filhos e cuidá-los da forma que Deus deseja. Não será envergonhado. Então, eles tinham muitos filhos e naquela época, em Josué, nos fala que os acertos de conta, as pendências que tinham para ser acertadas, as desavenças que muitas vezes surgiam, eram os anciões quem resolviam nas portas da entrada da cidade. Então, este homem que tinha que resolver essa pendência levava todos os seus filhos. E aqui nos diz, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Quando se levantarem contra o seu pai, contra a sua mãe, todos os filhos se levantarão em defesa desse pai e dessa mãe. E a palavra nos diz honrar pai e mãe, né? Então, como é bonito quando um pai trata seus filhos como herança do Senhor. Lá na frente, tudo lhe será bem, tudo lhe irá bem, porque ele atentou para criar os filhos na palavra, criar os filhos como Deus desejava. E será a maior alegria de um pai, será a maior alegria de uma mãe, né? Ver seus filhos andando nos caminhos de Deus. Então, que você seja, meu irmão, minha irmã, este guerreiro, esta guerreira que não desiste de buscar a Deus, porque você é a guerreira responsável por atirar essas flechas que são nossos filhos. E muitas vezes a flecha tem que ser trabalhada. Ela tem que ser reta, sem sujeira alguma, para alcançar a Deus. E também o guerreiro atira essa flecha para ela ir muito longe, muito além do que ele foi. Então, se nós, mãe e pai, buscamos a Deus, essas flechas têm que atingir muito mais além do que nós. Conhecer mais de Deus, buscar mais de Deus, ir mais além do que nós fomos. Eles foram criados para atingir o alvo, para alcançar o alvo que é Jesus. E se você está ensinando seus filhos no caminho de Deus, vamos continuar nessa caminhada, que são esses os desejos de Deus para a nossa vida. E como esse salmo nos diz, total dependência em Deus, né? Se nós dedicarmos tudo a Deus, nós teremos sim sucesso em tudo aquilo que nós fazermos nesta terra. Que você fique no amor, na graça, na sabedoria que vem de Deus. Em nome de Jesus. Amém.